Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um fundo imobiliário de recebíveis, que é o BTCI11. O fundo entregou mais de 1% de dividendos no último ano. E eu quero apresentar aqui esse fundo para vocês. Esse fundo, ele é um fundo recomendado pela equipe do BTG e ele está na carteira recomendada de fundos imobiliários, tá? É o fundo BTCI11. Ele representa 8,5% da carteira de fundos imobiliários recomendada pelo BTG e entregou um dividendo de 12,6 nos últimos 12 meses. Então entregou um bom dividendo e é um fundo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu estou aqui no site direto da gestora para passar algumas informações para vocês sobre o BTCI11, tá? Ele é um fundo que ele já tem um histórico bem interessante, ó, desde 2008, o que nos dá muita segurança em montar a posição, dado que o fundo já tem um bom período. Uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma taxa ok para o mercado. Taxa de gestão de 0,90 ao ano, a gestora é o próprio BTG. O fundo ele não tem prazo, é um fundo de prazo indeterminado, não tem taxa de performance. É um fundo que ele paga dividendos mensais, tá? Então para quem busca renda mensal, ter todo mês aquela renda caindo na conta, é interessantíssimo esse tipo de papel na carteira. E ele é isento de imposto de renda nos dividendos, tá? No ganho de capital não, apenas no ganho de dividendo, tá bem? E o público-alvo, ele é para o público em geral. Então, qualquer pessoa que abriu conta numa corretora e tem um perfil adequado, entende, né, que cabe esse tipo de papel na carteira, pode comprar esse ativo. Aqui no site da corretora, ou da gestora, melhor dizendo, a cota de valor de mercado estava R$ 8,78 e a cota patrimonial R$ 10,30, tá? Só que eu estava observando recentemente que nesse gráfico, que vocês podem ver que é um gráfico diário, de julho de 2024 para cá, vocês vão perceber que a cota apresentou algumas oportunidades interessantes de compra. Então ela chegou aqui a negociar próximo dos R$ 7,70 em 2012, subiu um pouquinho, voltou a cair aqui para próximo de 7,58, depois subiu aqui aproximadamente 12, 15% em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões. Então em 6 dias de alta subiu uns 15%, porque o mercado realmente apresentou uma queda, dado que a taxa de juros subiu, os juros futuros subiram também, e o mercado acaba migrando, né, vendendo suas cotas, vendendo seus ativos de risco e buscando a segurança e a rentabilidade do CDI. Só que para você que é um investidor que já gosta de fundos imobiliários, esses momentos são momentos oportunos para você continuar aumentando sua posição. É importante lembrar que para que você tenha bons resultados numa carteira de fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, é ir acumulando cotas, porque os dividendos eles são baseados na quantidade de cotas que você tem. Por isso que sempre que você recebe dividendos, o ideal é você continuar comprando mais cotas, tá bem? Aqui o valor de mercado são de quase 950 milhões, o patrimônio líquido é de 1,02 bi, o último rendimento que pagou foi 10 centavos por cota. Aqui tem mais informações, visão geral do fundo. O Fundo de Investimento Imobiliário, BTG Pactual Imobiliário BTCI11, teve início em maio de 2008, tem como objetivo proporcionar valorização das cotas no longo prazo. Olha, se ele quer valorizar as cotas no longo prazo, nada melhor do que você ir comprando mais cotas também ao longo do tempo, diversificando no tempo, tá? Sempre eu falo isso, que é importante você, além de ter uma carteira diversificada, também diversificar no tempo. Os ativos que tem na carteira são de perfil de risco high grade e lastro imobiliário em diferentes setores econômicos. As operações high grade são aquelas emitidas por companhias de grande porte com baixo risco de crédito. Isso aqui é importante, tá? O BTCI ele tem prazo determinado, tem política de distribuição de rendimentos mensalmente, respaldado pela isenção fiscal para investidores de pessoa física que eu já havia comentado. Tá? Então, renda, fundo tem por objetivo distribuir renda, isenção de IR sobre os rendimentos para pessoa física, carteira diversificada, é muito importante, gestão profissional, time com sólida experiência na gestão de fundos imobiliários e liquidez. O fundo negocia mais de 1 milhão por dia, então ele tem bastante liquidez no mercado secundário, tá? E aqui ele mostra como que é o processo de investimento, né? Então existe um comitê de investimento que é realizado, passa por processo de diligência, avaliação, originação, para poder montar as suas posições, tá? Eu estou com o relatório aqui de gestão,
que o fundo emite mensalmente. Esse aqui é o de dezembro de 2024, que eu acho que vale a gente destacar alguns pontos. Esse relatório também é legal a gente, você que é investidor ou que deseja investir nesse fundo, dar uma lida, né? Estudar ele, dar uma olhada, ver se encaixa às suas necessidades, ao teu perfil, e aí sim você monta a posição, tá? Então, quando esse relatório foi emitido, a cota de mercado estava, a patrimonial estava R$ 10,03 e a de mercado 9,07. Isso já significa que estava com desconto a mercado frente à cota patrimonial. Agora percebam o tamanho do desconto que estava aqui, né? R$ 7,70 frente a uma cota de R$ 10. Então praticamente 30% de desconto, e quando você consegue comprar nesse nível de preço, o dividendo que você recebe aumenta, né? Dado que o dividendo de mercado com uma cota 9 era 12% ao ano. Se você pega um preço menor, esse dividendo aumenta, tá? Isso ele tem uma taxa de equivalente tributável de 148% do CDI, ou seja, no período de 12 meses, esse fundo ele vai perder para um CDB que entrega uma rentabilidade de 148% do CDI, tá bom? Claro, essa é uma comparação de um título de renda fixa sem volatilidade contra um que tem volatilidade. Por isso, esse é o retorno de carrego que a gente fala, tá bom? Aqui, eu acho que é legal a gente passar por esse texto também, porque ele explica um pouco do cenário. E eu imagino que você possa, se você já é investidor de fundos imobiliários, de certa maneira possa estar machucado, porque nos últimos meses, de 6 meses para cá, as cotas andaram de lado e depois caíram bastante num curto prazo de tempo, tá? Mas saiba que se você entrou num tipo de investimento como esse, é pensando no longo prazo. Então, essas janelas são janelas de oportunidades, por isso que eu acho que vale a gente ler esse relatório aqui, tá? Então, prezado investidor, a tendência de queda nos fundos imobiliários continuou em novembro, com o IFIX registrando uma desvalorização de 2,1%. O IFIX é como se fosse o índice Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? É um termômetro dos fundos imobiliários. O IFIX caiu 2,1%, então terceiro mês consecutivo de queda. Então eu sei que a maioria dos investidores pessoa física, principalmente os que estão começando, não aguentam ver 3 meses consecutivos de queda, mas isso é absolutamente normal. A gente pode passar anos caindo, inclusive, tá? Em setembro caiu 2,58, em outubro caiu mais 3, então é muita coisa. De repente, se você deu o primeiro passo em relação à renda variável e comprou fundos imobiliários acreditando ter uma volatilidade menor do que ações, e realmente tem, só que esse nível de movimento, né, 2,58 de setembro mais 3 de outubro, eu sei que incomodou bastante gente. No acumulado de 2024, o principal benchmark dos fundos imobiliários ampliou suas perdas, encerrando um período com queda de 5,26%. Em novembro, os fundos de recebíveis caíram 1,6% e se destacaram como as melhores performances setoriais dentro do IFIX. Então, ainda, os fundos de recebíveis, que é o caso do BTC11, foram um dos que caíram menos, tá? Então, mesmo que foi negativo, foi interessante sim, se mostrou resiliente. Por outro lado, os fundos de shopping registraram queda de 3,9% e os fundos de fundos 3,1%, apresentando os piores resultados do mês. No ano, os fundos de ativos financeiros sofreram uma queda de 1,8%, apresentando desempenho superior ao IFIX. Enquanto os fundos de tijolo, 12%. Os fundos de tijolo eles lideram as perdas, né, que foram perdas de 12%, bem forte. Por isso que você precisa ter uma carteira diversificada. Mas olha aqui, ó, o pessimismo generalizado do mercado é atribuído a diversos fatores, como o aumento das expectativas da inflação, onde o Banco Central do Brasil revisou suas projeções para cima em todos os trimestres até o segundo trimestre de 2027, em função da depreciação cambial e do forte crescimento econômico. A gente viu um cenário recentemente de grande depreciação cambial, né? Ou seja, o real se desvalorizando frente ao dólar. O IPCA de 2024 passou a ser projetado em 4,9%, antes era 4,3%. E por que isso acontece? Por causa desse efeito cambial. Imediatamente a gente não sente no nosso bolso no outro dia. Então quando você vê um real se desvalorizando, saindo de 5,80 para 6,20 o dólar, né? A gente, com certeza, isso vai impactar no nosso consumo no dia a dia, porque a maioria das coisas que a gente consome são dolarizados, né? Enquanto as projeções para 2025 e 2026 foram ajustadas para 4,5%, que antes eram de 3,7% e 3,6%.
tá? Então há uma expectativa de inflação dado esse efeito cambial, tá? Além disso, o quadro fiscal incerto e o aumento de juros também contribui para o cenário negativo. Então, essa soma de acontecimentos, essa soma de coisas, trouxe um cenário tão pessimista que muitas pessoas se desfizeram dos seus fundos imobiliários. Aqui no relatório não consta, mas talvez alguém pode ter tido uma preocupação em relação a taxar dividendos, alguma coisa nesse sentido. Mas o mercado, ele às vezes é um pouco irracional, tanto do lado positivo quanto negativo. Às vezes a gente está com um mercado extremamente eufórico, que os preços estão acima do que deveria ser, e em dado momento os preços estão muito descontados, abaixo do que é o normal, né? Como a gente pode ter observado aqui, talvez tenha sido uma irracionalidade do mercado, tá bom? Ou o mercado percebeu que essa queda não seria tudo isso, e aí o mercado já voltou um pouco, tá? Como resposta à incerteza, na reunião do Copom, o comitê decidiu elevar a taxa Selic em 100 bips. O ajuste foi acompanhado de um tom mais duro do comitê, que indicou a continuidade de ajustes agressivos diante da deterioração do cenário fiscal. E aí a gente tem o mercado, né, projeta uma taxa Selic terminal para 2025 entre 14,5% e 15% ao ano, uma taxa muito alta. E essa taxa altíssima de mais de 1% ao mês faz com que a maioria dos investidores desmontem suas posições em renda variável e migrem para o CDI, Selic, títulos mais conservadores que estão com taxas muito atrativas. Alguns até alongam, né? Compram taxas pré de 14,5%, 15%, 16% ao ano para 5, 7 anos, né? Para poder segurar esse nível de taxa. E aí muitas pessoas vendendo suas posições, isso força o mercado de queda, tá? Mas o BTCI11, voltando a falar dele aqui, no relatório ele mostra os resultados, quanto que ele distribuiu por cota, quanto que isso representou do CDI ao longo de 2012. Então ele entregou 128% do CDI nos últimos 12 meses, um resultado muito legal, né? Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo. Então o BTCI11, essa linha azul mais escura, o quanto que ele representou, o IFIX, quanto que ele se movimentou, e aqui teve essa queda forte, né, de 11,8%, isso em 2 anos, né? Então em 2 anos o BTC entregou 26,5% de rentabilidade, foi uma rentabilidade bem bacana, superando aqui o CDI de 19,3% e também a inflação de 6,2%. Então realmente foi uma boa rentabilidade aí, 26,5% em 2 anos, tá? Aqui a evolução da base de cotistas, ela vinha aumentando bem em novembro, dezembro, janeiro, só que com essa alta de juros, com essa retração do mercado, a quantidade de cotistas praticamente andou de lado, né? De abril de 2024 a novembro de 2024 praticamente teve entre entradas e saídas de investidores, né? Mas ainda assim teve um ganho aproximado de 1,2 vezes a quantidade de cotistas. Aqui como está o portfólio, né? O indexador da carteira 28% é CDI mais 2,4 em média, 70% IPCA mais 7, 3% de GPM mais 8, uma carteira de prazo curto de duration baixa, né? Dado que quase 90% da carteira tem prazo médio de até 7 anos, então isso dá uma média ponderada de 3,3, o que reduz o risco de marcação a mercado. A localização, a maioria das suas posições são no Sudeste, 70%, o setor quase 40% em logístico, 25% em shoppings e 18% residencial. E aqui os papéis que estão na carteira, tá? Então, primeiro, a gente pode observar os CRIs estruturais que ele tem em carteira. Então, observem aqui que tem vários papéis, infelizmente eles não colocaram aqui a classificação de risco, se eram AAA, AA, A+, mas aqui o que a gente já pode perceber é que a diversificação de ativos, né? Então, como de repente uma pessoa física teria dificuldade para montar uma carteira tão diversificada dessa forma, né? O que você não precisaria comprar cada papel desse. Além disso, é bem provável que o investidor pessoa física não consiga comprar todos esses papéis e também com o nível de taxa que o fundo conseguiu. Por isso que é interessante ter essa diversificação, né? Além dessa gestão profissional. Por mais que, vamos considerar aqui que o Casa Shopping tem algum problema de crédito, tá? Porque é a que tem a maior taxa de 9,35%. Não, tem Socicam aqui com 10%. Vamos pegar Socicam aqui, ó, porque como ele tem uma taxa altíssima, né, de IPCA mais 10, eu entendo que deve ter um risco maior. Não tem almoço grátis.
Se a taxa é alta, o risco é maior. É provável que Sosicam, é bem provável que tenha um risco muito maior do que JSL, por exemplo. Tá? Só que ainda assim, Sosicam representa 2,06% do patrimônio líquido do fundo. Então, mesmo que tenha um evento de crédito que seja negativo para os cotistas, provavelmente vai impactar muito pouco. Tá? Tem empresas conhecidas aqui também, né, como BB Mafre 2, Oscar Freire, Brooklyn Domingos, tem aqui Avenue, a corretora, né, GPM mais 7, tem aqui também os cristáticos, aí General Shopping, Krivisk, Lar Cooperativa, tem outras posições aqui. Eles também têm fundos imobiliários na carteira, então tem o BTY11, Canip 11, XPCI 11. Então perceba que a diversificação é muito grande de ativos, né? Tem um pouco de renda fixa, aqui Tesouro Selic, 3,5% da carteira, fundos DI, Capital Market, tá? 10% tá nisso, e 2% está em compromissada, que são títulos de renda fixa de curtíssimo prazo, tá? Então caixa aí para movimentos do dia a dia. E aqui a taxa equivalente, isso que é legal a gente observar. A taxa equivalente, ela mostra o quanto você receberia de dividendos ou qual seria a taxa equivalente em IPCA mais e CDI mais, dado o preço da cota na B3, tá? Então, quando o relatório foi emitido, a cota estava 9,07. Quem comprou nesse preço tem um dividend yield ao ano de 12,73%. E isso é a taxa de carrego, tá? Isso é o que você vai receber de dividendos. Esse portfólio vai representar IPCA mais 10,70. Então, muito bom, viu, pessoal? Às vezes a gente compra títulos IPCA+, né, títulos do governo, como a NTNB. Eu sei que não dá para comparar com um título soberano, mas entregando IPCA mais 7, isso enche os nossos olhos quando a gente tem papel entregando IPCA mais 10, 11, 14% ao ano. Você precisa avaliar o teu perfil de risco para ver se encaixa para você, tá? E se for CDI, equivalente a CDI mais 3,47. Vamos ver em relação ao dia de hoje quanto que seria, tá? Hoje está negociando a 8,80. Vocês acabaram de ver o preço corrigindo aqui de 8,79 para 8,80. 8,80. Vamos pegar aqui 8,77. Seria um dividend yield de 13,19%. Tá? Então um dividendo interessante, 13,19%. Um portfólio de IPCA mais 11 ou CDI mais 3,60. Dado o cenário atual, não é mais uma taxa tão atrativa, tá, pessoal? Porque a taxa de juros tem subido bastante, né? Como vocês viram lá, a gente vai ter 14,5%, 15%. Mas é uma oportunidade, tá? O mercado tem demonstrado bastante estresse nas últimas semanas ou nos últimos 6 meses, mas se você entender que esse fundo cabe na sua carteira e você ir comprando, acumulando cotas no longo prazo, diversificando no tempo, diversificando a carteira, é muito provável que você tenha bons resultados, tá bem? Por favor, deixa para mim aqui nos comentários se você já conhecia o BTCI 11, se você gosta, se você já faz investimentos nele, ou se você gosta de outros fundos de papéis, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.